Senhor nosso Deus e através do seu divino e sublime amor, o nosso muito obrigado. Aliás, a palavra diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos tenham unidade, porque é nessa harmonia, é nessa comunhão que Ele, Deus, ordena a bênção e a vida para sempre. E o programa Amor Sem Fronteiras é um programa de todos os evangélicos. Que Deus te abençoe poderosamente por tudo aquilo que você fez pelo reino de Deus. Que Deus te abençoe. Um abraço e que Jesus continue sendo a nossa estrela maior. Salmo 116, diz a palavra do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, acha-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Vai lá no 12, diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Eita Deus, vou ler de novo. O que darei eu? Diga, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Amém? Se assente, querido. Deus é bom e Ele continua sendo bom. Amém? Esse salmo que nós lemos aqui, Salmo 116, alguns estudiosos dizem que este salmo foi escrito pelo rei Ezequias. E esse salmo foi escrito para contar o testemunho dele, contar o testemunho que ele passou, contar a história de vida que ele viveu. Diz a palavra que o rei Ezequias, ele começou a reinar com seus 25 anos. E ele reinou por muitos anos. Por 29 anos ele reinou e ele morreu com 54 anos. E diz a palavra do Senhor que antes de Ezequias e depois de Ezequias, nunca existiu um rei tão piedoso e um rei tão bondoso como o rei Ezequias. Um rei que marcou a história, um rei que marcou a nação, um rei que marcou a sua geração. Se você for ler e for estudar sobre a história do rei Ezequias, diz a palavra que o pai do rei Ezequias era o rei Acás. E diz a palavra que este rei era um rei terrível. Foi um dos piores reis que já passou pelaquela nação, o rei Acás. Ele sacrificou o seu próprio filho a um dos deuses. E diz a palavra que o rei Ezequias, ele se posicionou e disse assim: eu não vou ser como o meu pai. O meu pai foi um rei muito ruim. O meu pai foi um rei que não foi nada bom. Eu vou mudar a história da minha geração. Querido, isso é algo sobrenatural. Sabe por quê? Talvez você entrou aqui e disse assim: ah, olha quem foi os meus pais. Olha quem foi os meus antepassados. Pastora, você não conhece. E muitos diziam assim: ah, você é igual ao seu pai, você é igual à sua mãe. E você talvez recebeu esta herança, mas não herança de bênção, herança maligna. E você diz assim: o meu pai foi assim, eu também sou. A minha mãe foi assim, eu também sou. O casamento dos meus pais não deram certo, o meu também não deu. O meu pai não foi um bom pai, eu também não vou ser. A minha mãe não foi uma boa mãe, eu também não vou ser. Ei, querido, entenda uma coisa: é questão de posicionamento. É questão de posicionamento. Se você for ler a história do rei Ezequias, ele se posicionou e ele disse: o meu pai foi mau, o meu pai adorou outros deuses, mas eu não. Eu vou consertar o altar
altar, eu vou pedir perdão a Deus, eu vou restaurar o altar e eu vou começar a escrever uma nova história para minha vida e para minha geração. É questão de posicionamento, sabe por quê? Porque nós recebemos dos nossos pais heranças do bem e heranças do mal. Ah, pastora, mas eu não merecia essa herança maligna. Não é questão de merecimento, é questão de filiação. Assim como Jesus conquistou por nós. Nós não merecíamos ser salvos, nós não merecíamos ser resgatados, mas quando Ele morreu naquela cruz e quando nós o aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos direito aos benefícios da cruz do Calvário, não porque nós merecemos, é porque nós nos tornamos filhos. Então não é questão de merecimento, é questão de filiação. Então entenda, querido, eu não sei como foi o seu passado, como foi a sua infância, talvez nem os seus pais você não conheceu, mas é questão de posicionamento. Senhor, se até aqui eu tive um passado de dificuldade, um passado de heranças malignas, a partir de mim vai ser heranças de bênção, porque eu quero romper com todas as heranças familiares malignas, e a partir de mim Deus vai começar a escrever uma nova história, uma história de bênção, uma história de vitória. E diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias, ele promove uma reforma religiosa em Israel, um grande avivamento espiritual, porque ele se posicionou. E quando ele estava no auge do seu reinado, 14 anos reinando, ele sofreu 2 ataques, um ataque emocional e ataque físico, aonde o profeta chega para ele e fala assim: arruma a tua casa que você vai morrer. E diz a palavra do Senhor que ele vira o rosto e ora e diz: Senhor, olha como eu tenho andado diante de ti. Querido, para fazer uma oração dessa, você precisa ter crédito. Olha para a minha vida, Senhor, olha o que eu tenho feito. Eu creio que ele falou assim para Deus: Senhor, eu consertei os altares, eu pedi perdão, eu rompi no mundo espiritual as maldições vinda do meu pai. Eu tenho sido bom, eu tenho sido reto diante do Senhor. E antes mesmo do profeta sair da cidade, Deus falou: volta lá, fala para ele, eu vou acrescentar para ele mais 15 anos. Ei, querido, sabe o que nós vemos hoje dentro da igreja de Cristo? Pessoas que não se posicionam, pessoas que aceitam aquilo que o diabo fala, pessoas que aceitam e dizem assim: você vai morrer, você não é ninguém, você não serve para nada, você nasceu para sofrer. Ah, a tua mãe fez isso, falou aquilo, carregando sobre si fardos, palavras de maldição. Ei, querido, entenda, você precisa se posicionar para que Deus venha mudar a sua história. Deus tem um futuro de bênção para você. Deus quer transformar a sua vida, mas você precisa se posicionar. Mas hoje, infelizmente, nós vemos dentro da igreja pessoas doentes, pessoas morrendo porque estão acreditando na mentira de Satanás. Ah, você não pode. Ah, você não consegue. Até Deus esqueceu de você. Nem os seus pais não queriam você. Você é um acidente. Você não foi planejado. Ei, talvez você não foi planejado pelos seus pais, mas antes mesmo de você ser formado, diz a palavra, o Senhor já tinha sonhado com você. Você é um projeto de Deus. Ei, para de ficar se sentindo coitadinho, para de ficar usando muleta e dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, por que eu nasci? Eu vou morrer. Ei, entenda, Deus já escreveu para você um futuro de bênção, um futuro de vitória, um futuro de conquista. Você nasceu para dar certo. Você não é um erro, você não é um acidente. Mas hoje, infelizmente, nós vemos dentro da igreja pessoas usando isso como muleta. Ah, pastora, porque você não sabe. Você não sabe o que eu passei na infância. Eu fui rejeitado, fui abandonado. Meus pais me abandonaram. Eu fui criado com os pais adotivos. Ei, querido, não importa o teu passado. Hoje Deus quer virar uma página do teu passado e quer começar a escrever coisas novas. O rei Ezequias se posicionou. Ele tinha tudo para falar: o meu pai foi assim, eu vou ser assim. É questão de posicionamento. Quando eu recebi o diagnóstico de câncer,
Uma tia minha já havia falecido. E a outra tia estava passando pelo tratamento de câncer. É questão de posicionamento. A primeira coisa que eu fiz foi dobrar os meus joelhos no altar. Lá da Quitandinha. E eu disse assim: Deus, eu não vou ser conhecida como a pastora que morreu de câncer. É questão de posicionamento. Não interessa que a minha tia já tinha falecido, a outra estava fazendo tratamento. Não interessa, é questão de posicionamento. Sabe por quê? Porque parece que está escrito na Bíblia que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Não é questão de merecimento, é questão de filiação. Eu tenho direito, Ele levou em meu lugar. Querido, se posicione. Eu poderia ter falado assim: ah, minha tia já morreu. A outra está fazendo tratamento, está quase morrendo. Infelizmente também depois morreu. Falei: mas eu não. Se o diabo está achando que comigo vai ser igual, não vai ser. Eu me posicionei. Eu entrei no mundo espiritual e eu disse: a enfermidade do câncer, não interessa quanto tempo você está na minha família, não interessa qual foi a porta que foi aberta no mundo espiritual, mas hoje, em nome de Jesus, eu rompo com você todas as células cancerígenas que tem no DNA da minha família. Eu rompo com todas elas, porque Jesus conquistou na cruz a minha cura. Ei, querido, entenda. Isso que você está passando, essa luta que você está enfrentando, talvez nem foi você que abriu a porta no mundo espiritual. Você às vezes está sofrendo consequências dos teus antepassados, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor visita a iniquidade dos pais nos filhos até quarta geração. Mas hoje você vai se posicionar e vai dizer: em nome de Jesus, eu entro no mundo espiritual. Não interessa o que aconteceu antes de mim, não interessa o que aconteceu na geração anterior que a mim, mas a partir de mim, toda a minha geração será abençoada, toda a linhagem familiar será abençoada. Rompa no mundo espiritual, querido. É questão de posicionamento. Olha o que Ezequias fez. Olha, Senhor, como eu tenho andado diante de ti. Olha o que eu fiz. E eu fiz essa oração diante de Deus. Falei: Senhor, eu abri mão da minha vida, porque nós estávamos com 2 igrejas. Hoje também estamos, né? Estávamos lá com a igreja de Quitandinha. E eu disse: Deus, eu abri mão da minha vida para te servir, para me entregar completamente. E agora, como que eu vou chegar diante da igreja e dizer: irmãos, eu estou com câncer? Sabe qual é o maior defeito nosso como ser humano? Achar que pastor não tem luta, achar que pastor não tem problema. Pastor é um super-homem que veste uma capa e se blinda e diz assim: nós não temos problema. Ei, querido, pastor também é alma, pastor também chora, pastor também sofre. Infelizmente tem muitas pessoas que acham que pode falar o que quiser para o pastor e o pastor não vai sentir nada. Ei, nós não somos super-homens, nós temos problemas também. E hoje, infelizmente, nós vemos muitos pastores ganhando muitas almas, né, pastor Darcy? E perdendo a sua própria alma, se matando. Olha quantos casos de pastores que tiraram a sua própria vida. Sabe por quê? Cuidou demais das pessoas, das almas dos outros, e esqueceu de se cuidar. Ei, querido, pastor também é alma. Ei, nós também somos de pele, de carne e de osso. Nós também sofremos. E eu dizia: Deus, como que eu vou chegar diante da igreja e vou dizer assim: irmãos, eu estou com câncer? E aí? A minha maior preocupação era como que eu ia chegar diante da igreja e falar isso. Porque nós somos um referencial. Nós somos um referencial. E as pessoas olham para nós e esperam em nós algo que não vem de nós, vem de Deus. Nós somos apenas instrumentos de Deus para abençoar a igreja. E eu disse: Deus, e agora? Irmãos, o teto caiu na minha cabeça. E um dia o meu irmão Paulo, meu irmão do coração, ele disse assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, e Deus manda te dizer, lá no Salmo 118, 17, que diz: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E eu peguei esse versículo para mim e eu disse: eu não vou morrer,
eu não vou morrer. Sabe por quê? Porque o diabo falava para mim que ele iria me matar. Talvez o diabo está falando mentira para você. Como todos os dias, às 5 horas da manhã, quando eu dobrava os meus joelhos na minha sala, ele estava lá, ele chegava antes de mim. Quando eu chegava, ele já estava lá. E todos os dias ele falava a mesma coisa para mim, que ele iria me matar. Ei, querido, talvez você está ouvindo a voz do inimigo dizendo assim: eu vou te matar, você vai morrer, você vai perecer, a tua família vai ser destruída, o seu casamento vai ser destruído. Ei, não ouça a voz do inimigo. Pega esta palavra hoje e fala assim: ó, você está falando que eu vou morrer, mas a palavra do Senhor está falando que eu não vou morrer, eu vou viver e vou contar as maravilhas de Deus na minha vida. Sabe o que eu aprendi com Deus nesse momento que eu passei? Que no momento que nós estamos passando por luta e dificuldade, nem sempre nós ouvimos de Deus aquilo que nós queremos. Nós queremos ouvir algo de Deus, não é? Muitas vezes Deus se cala. No momento que você está na tempestade, no momento que você está na luta, no momento que você está na dificuldade, nós não entendemos o propósito. Nós sabemos que existe um propósito, mas nós não entendemos. E no momento da luta, geralmente, Deus não mostra para nós qual é o propósito. E eu dizia: Deus, me responde. O porquê que eu estou passando por isso? Senhor, me mostra, eu preciso saber, eu quero uma resposta. Porque como que eu vou chegar diante da igreja e vou falar: eu oro por cura, eu creio em cura divina e eu estou doente? O ser humano, nós somos assim. E Deus se calou por uma semana. Deus não me falou nada. Mas todos os dias o diabo estava lá falando: você vai morrer. Já tentei te matar por 3 vezes, mas agora você vai morrer. Você vai morrer. E eu, na palavra: Senhor, eu não vou morrer, eu vou viver, eu vou contar as tuas obras, eu vou contar as tuas maravilhas, porque a tua palavra diz que aquele que tem promessa e é fiel não morre enquanto as promessas não se cumprir na sua vida. Todos os dias ele estava lá, me esperando, até que um dia, depois de uma semana aflita, Deus disse assim para mim: é para minha glória. O diabo é tão terrível, irmãos, que ele quer nos assustar. Eu chegava, dobrava os meus joelhos na sala, ele era um homem de capa preta. E quando eu começava a orar, a fúria dele era tão grande que ele virava um boi. Ele virava um boi e ele assoprava. Eu sentia ele assoprando em mim a fúria quando eu começava a ler a palavra. Você está entendendo o poder da palavra? A palavra liberta. Satanás não pode com a palavra. Ei, querido, não ouça a voz do inimigo, ouça o que o Senhor está falando para você na palavra. O nosso maior problema é dar ouvido demais porque os outros falam de nós ou pensam de nós. Quem sabe, quando você sabe quem você é, a opinião dos outros pouco importa. Eita glória! Isso é identidade. E nós ministramos lá na igreja acerca de identidade. Quem eu sou? Quem você é? Ei, o que a Bíblia fala que você é? O que Deus fala que você é? E por que você fica dando ouvido ao diabo? Fica dando ouvido às pessoas usadas por Satanás para dizer quem você é? Mentira! Vai para a palavra. Isso é identidade. E o que mais o diabo quer fazer é roubar a identidade da igreja. Ele fez isso com Jesus, irmãos. Jesus lá no deserto com fome. O diabo chegou para ele e falou assim: se tu és o filho de Deus. Mas Jesus sabia quem ele era. Lá na cruz, o diabo fez a mesma coisa com Jesus. Se tu és o filho de Deus, desce daí. Mas Jesus sabia quem ele era. Ei, querido, você precisa saber quem você é. Você precisa saber a autoridade que você tem. Você precisa saber a sua identidade espiritual. É por isso que você perece. A Bíblia diz que nós perecemos porque nós não temos conhecimento. Ei, o Senhor já nos deu as armas. Mas sabe o que está acontecendo? Muitas vezes, nós como igreja, em vez de nós irmos em contra Satanás, nós recuamos. Satanás está vindo e nós estamos recuando. As armas é nossa. Nós temos as armas. O Senhor diz no livro de Efésios:
para nós revestirmos de toda a armadura de Deus. Ei, a igreja não é só para ficar na defesa, a igreja é para ir no ataque. E nós precisamos entender isso como igreja. Mas hoje, infelizmente, nós vemos na igreja de Cristo o povo com medo do diabo. Não, pastora, não mexe não, porque o diabo, pastora, não sabe o poder do diabo. Ei, querido, não me interessa, eu sei que o diabo tem poder, mas o nosso Deus, Ele tem todo o poder, porque Ele diz na sua palavra: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele é Deus poderoso, Ele é Deus de milagres. Não importa o que você passou, o que você esteja passando, Deus quer mudar a sua história, mas você precisa se posicionar. Para de ficar se sentindo coitadinho. Todo mundo tem que ter dó de mim. Lembra aquela hiena? Ó céus, ó vida, ó azar. Ah, porque é minha infância. Ah, porque eu passei fome. Ah, irmãos, eu vinha falando ontem do CEAR da pastora Amélia. Eu dizia: pastora, eu e meu irmão, nós tínhamos tudo para ter sido crianças revoltadas, não é? Adolescentes rebeldes. Nós tínhamos tudo, mas é questão de posicionamento. A minha mãe se posicionou. Nós recebemos uma palavra de maldição. Quando minha mãe saiu de lá e veio para cá, nós recebemos uma palavra de maldição da minha tia. E ela disse que eu seria uma prostituta. E disse que o meu irmão, o máximo que ele poderia ser, não desmerecendo a categoria, um frentista de posto, disse para minha mãe. Borracheiro, né? Isso. E a minha mãe aceitou isso? Não. A minha mãe se posicionou. A minha mãe se posicionou. Ei, querido, não fique aceitando tudo o que vem falando para você. Ah, eu sou isso mesmo. Ah, eu não vou para frente mesmo. Ah, Jesus esqueceu de mim mesmo. Ei, aquele que tem promessa não morre enquanto as promessas do Senhor não se cumprirem na sua vida. E sabe, aquela que diz que eu seria prostituta e meu irmão seria um borracheiro, é a mesma que hoje pede oração para nós e está firme na igreja, na quadrangular. Sabe por quê, querido? Nós não precisamos mostrar para as pessoas quem nós somos. Pega isso, que isso é para você. Quando nós sabemos quem nós somos, eu não preciso ficar falando: ah, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho unção, eu oro e as pessoas são curadas. Não preciso. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Deus se encarrega de mostrar quem você é. Ei, não precisa você ficar se justificando para ninguém. Não precisa você ficar querendo mostrar quem você é. Deus vai mostrar quem você é. E o nome dele será glorificado na sua vida. E todos hão de ver a glória do Senhor na sua vida. Isso é identidade. Isso é saber quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós somos filhos, que nós temos direito. Nós temos direito às heranças espirituais que Jesus conquistou na cruz. Nós somos menina dos olhos do Senhor. Ei, querido, levanta a tua cabeça, você é filho. Entenda que as heranças que Jesus conquistou na cruz do Calvário é para você, filho. Você precisa tomar posse da bênção de filho. Você não é filho bastardo. Você não é filho órfão. Você é filho legítimo. E nós precisamos nos posicionar para receber as heranças espirituais. E quando Deus disse para mim, é para minha glória, eu disse: Deus, então se é para a tua glória, eu vou estar lá, para que todos vejam a tua glória na minha vida. E eu coloquei aquele cântico, como muitos de vocês sabem: quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E eu estava na igreja, muitas pessoas, no final do culto vinha: pastora, ora por mim. Eu podia falar assim: não vou orar não, porque eu estou com câncer, eu estou fazendo tratamento. Eu orava por pessoas e pessoas eram curadas de câncer, de leucemia, sem fazer o tratamento. E eu dizia: Deus, e eu? Não é assim muitas vezes? Sou eu que estou precisando e eu estou orando. E ela mandava: pastor, eu fui curada. Eu falava: glória a Deus, e eu, Senhor? Sabe, querido, muitas vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas para provar a nossa fé.
Eu passando pela mesma enfermidade, eu orava e a pessoa era curada e eu. Nem tratamento, nem quimioterapia fez. E eu, passando por tudo aquilo, eu disse, Deus, por quê? É para a tua glória. Mas eu queria ouvir mais de Deus. Eu achava que era pouco que Deus estava falando para mim. Porque a gente não entende o propósito de Deus. E muitas vezes eu estava lá cantando, pregando, adorando ao Senhor. E as pessoas chegavam e diziam assim para mim, pastor, hoje eu cheguei aqui na igreja a ponto de chutar o balde. Quando eu olhei para a pastora no altar, eu disse assim, Deus, a luta dela é muito maior do que a minha e ela está lá, louvando. Querido, isso alegrava o meu coração, isso era força para mim. Ouvi hoje o que o Dinei falou para mim, meu Deus, isso é, porque eu sei, não era eu, não sou eu sei disso. E Deus sabe do meu coração. Não era eu, que as pessoas me olhavam e diziam assim, meu Deus, mas você está passando por tratamento de câncer? Sim, eu estou, mas desse jeito, tão bem. As pessoas olhavam para mim e me viam uma pessoa saudável. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus fiel. E se Ele disse que era para a glória dEle, foi para a glória dEle. E até hoje tem sido para a glória dEle. Estamos chegando ao final de mais um programa Amor Sem Fronteira. E como é um programa de fé, programa de vida, um programa que a gente busca a graça de Deus, a promessa de Deus, nada melhor do que fechar esse programa agora com um momento de oração, um momento de prece. Você que está necessitado, você que está no teu lar, em um outro lugar, vamos juntos formar essa corrente amiga, essa corrente de amor, essa corrente de esperança na pessoa de Jesus. Oremos. Grande Deus, muito obrigado por este privilégio de poder, ó Deus, de falar e transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem para milhares de pessoas, os de perto e os de longe, desde o menor ao maior, todos sejam alcançados por Ti, soberano Deus. Aqueles que estão nos hospitais, nas universidades, nos trabalhos, nos seus lares, ó Deus, onde quer que eles se achem agora, essas pessoas que são preciosas diante dos Teus olhos, recebam o toque da vida, o toque do amor, o toque da paz e o toque da vitória. É a nossa oração e a nossa prece, em Teu nome, grande Deus. Ok, muito obrigado pela tua sintonia, obrigado pela tua audiência e agradeço a todos vocês que têm acompanhado em todo o Brasil o nosso programa Amor Sem Fronteiras. Um abraço, pastor Irineu, de toda a nossa equipe e até o próximo e viva Cristo!